Olá! Em 1992, o Brasil implantou sua primeira turbina de geração de energia eólica, um experimento na ilha de Fernando de Noronha. Nos anos 2000, ganhou o país e hoje as turbinas geradoras de energia eólica respondem por cerca de 80% de toda a energia consumida na região Nordeste e 10% no total do Brasil. E essa plataforma de geração de energia tem potencial para aumentar muito, principalmente porque já existe tecnologia para implantação de torres no meio do mar. A geração de energia eólica marítima, ou offshore, como o sistema é conhecido nos meios técnicos, é o tema deste Agenda Econômica. E eu converso com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que apresentou o projeto. Eu chamei a atenção para a questão da energia eólica, mas o projeto não se restringe só à regulamentação da geração de energia eólica no mar, tem outras formas também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas outras formas que existem e se já existe um estudo sobre o potencial de geração desse tipo de energia e qual pode ser o impacto na nossa matriz de produção. Perfeito, Antônia. Nada mais natural do que ir buscar essa nova fronteira, esse novo horizonte que nós temos, que até pouco tempo atrás era considerado ainda uma coisa fora da viabilidade e mais especificamente dedicada a ambientes onde não havia muita opção, né? Por exemplo, isso nasceu, a área econômica, a parte economicamente viável dessa indústria do offshore eólico, por exemplo, veio da Noruega e da Inglaterra, aproveitando instalações de petróleo, né, instalações hubs, né, de instalações de petróleo, que estariam sendo desmobilizados depois do fim daqueles campos lá do Mar do Norte. Então, essa é uma área que se desenvolveu realmente industrialmente por conta de aproveitar um passivo ambiental que ficaria lá e que então, ganhou uma sobrevida em função de poder acolher linhas de transmissão, feixes, maquinário e apoio para os parques eólicos offshore. Muito bem, no onshore, na terra, nós já somos um dos top 10, dos top 10 do mundo, né, em energia eólica. E 80% ou mais do Nordeste. Então, eólica é uma realidade. Só não é uma realidade no mar, porque precisa haver um marco regulatório para dar a titularidade de pedaços de mar para quem quer explorar no mar. E isso acontece também em outros corpos d'água, que não são necessariamente o alto mar, mas lagos, reservatórios de hidrelétricas, outros corpos d'água cujo domínio é da União. Nesses lugares, você tem que ter um processo público, né, de interesse geral, onde você vai outorgar a pessoas, a empresas e tal, o direito de instalar máquinas para aproveitamento de potencial energético. E nós, é bom que se diga, expandimos o objeto dessa lei para abarcar outras formas de geração de energia. A eólica é a principal, é a que está se viabilizando o mundo afora, depois do que eu contei da Noruega e da Inglaterra. Está indo para todo o resto do mundo. Mas nós temos energia das ondas, estruturas que ficam boiando nas ondas e com o movimento das ondas vão captando energia. Tem a energia das marés, que são boias, como uma boia de caixa d'água, né, que você instala e a maré sobe, ela gera energia nesse movimento de subir e descer, né, energia das marés. Temos energia solar também, parques solares que vão poder ser instalados, não no alto mar com ondas, mas em lagos, em águas mais tranquilas. Então tem coisas que a gente nem inventou ainda, talvez. O fato é que, como a gente está regularizando a titularidade, vai dar certo, porque qualquer coisa que gere energia no mar, o titular do prisma energético que vai ser criado por essa lei vai estar habilitado para fazer. Só para a gente ter uma ideia e talvez deixar mais simples a compreensão para o nosso telespectador, nós montamos um infográficozinho que mostra um pouco esses pontos e eu vou pedir aí a Bruna para apresentar como é que pode se dar, né, esse aproveitamento. O senhor falou aí em prismas de geração. O que é esse prisma de geração? É um espaço no corpo d'água, no mar, que esse espaço é como se fosse um loteamento. Um pedaço para cada empresa geradora, por exemplo, é isso? Exatamente. Por que se chama prisma? Porque o loteamento, como você bem exemplificou,
ele é um bloco de terra, uma área de terra bidimensional, é um terreno de X metros quadrados. E no caso do prisma, como você vai ter que construir uma coisa alta e vai gerar em cima de vento, ou eventualmente vai gerar em cima de correntes marinhas, que é outra forma de geração de energia, o prisma ele é tridimensional, né? Ele é um bloco desenhado no mar e depois você tem o direito de usar todo o espaço aéreo daquele prisma, dentro das regulações normais de espaço aéreo também, e toda a profundidade. Então, ele é tridimensional, por isso prisma e não um lote, por exemplo. Certo. Agora, essas estruturas elas já são muito grandes em terra. Só para a gente entender um pouquinho qual é a perspectiva dessas estruturas. São como torres de campos de petróleo, por exemplo, em alto mar? Elas vão estar ancoradas no fundo do mar e elas têm uma altura enorme, uma altitude enorme. Como é que ficam questões aí, como questões ambientais, questões de tráfego marítimo? Depois a gente entra na parte mais técnica e mais financeira, mas pegando um pouquinho essa parte ambiental e como é que fica, inclusive, uma parte, digamos assim, visual, né? Isso vai ser visto quem está na praia vai ver esses campos de geradores, como é que é isso aí? Antônia, toda essa discussão ambiental e paisagística, ela já é muito comum nesse setor lá fora, onde, como eu disse, já está em curso esse movimento. E a energia eólica e todo o setor de energia renovável, ele é muito ligado na questão ambiental, até porque sempre se vende a ideia de que você está indo em direção a uma matriz mais limpa, né? Então não faz sentido você ir atrás de algo que vai ser degradante para o meio ambiente. Portanto, na própria lei, no projeto de lei que nós estamos apresentando, nós vedamos a instalação de prismas, né? Portanto, a concessão, a outorga de prismas dentro das áreas que têm preservação ambiental já assegurada, ou áreas de rotas marítimas, como você mencionou, blocos de petróleo, áreas de exploração de petróleo também, onde isso poderia atrapalhar o serviço, a não ser que o próprio concessionário desse bloco seja o gerador e se interesse por acoplar um projeto eólico com algum projeto de petróleo, que, aliás, é o que acontece também no Mar do Norte, aproveitando as estruturas. E, enfim, todos os cuidados em relação a não ofender nem rotas migratórias de animais, baleias, etc., nem rotas de navegação. Claro, não faria sentido atrapalhar todo esse processo e menos ainda criar danos ambientais. Como os prismas são estabelecidos pelo Estado brasileiro, significa que no modelo da outorga programada, principalmente, que é quando o Brasil vai fazer leilões desses prismas energéticos, você já vai ter um pré-zoneamento ambiental. Você não vai leiloar blocos numa área preservada, nem numa área de rotas marítimas. O Estado, por isso que é bom o Estado tomar conta de algumas coisas ainda nesse país, o Estado tem todas as informações, porque ele tem informação do espaço aéreo, ele tem informação do controle de embarcações, ele tem informações através do IBAMA e de outras entidades ambientais de toda a área ambientalmente. Então, ele consegue congregar tudo isso. O investidor não consegue. Então, por isso que a gente vai estimulando cada vez mais o processo de leilões de prismas eólicos, onde ele vai analisar o potencial eólico daquela região toda e vai separar uma área para esquadrinhar e leiloar áreas que, claro, possam acolher um parque eólico sem maiores danos. E quanto ao paisagismo, também a mesma coisa. O Estado brasileiro terá que saber, e haverá todo um processo, audiências públicas, licenciamentos, discussões sociais, espera-se, né? A que distância e onde vai ser colocado isso. Hoje, a indústria está totalmente preparada para trabalhar com 12, 18, 20, 30 quilômetros para dentro do mar. Nós temos uma especificidade, melhor dizendo, no Nordeste, na margem equatorial, Rio Grande do Norte e Ceará, que é muito interessante para esse projeto, porque nós temos uma plataforma continental muito extensa mar adentro e muito rasa, 3 metros, 4 metros, 5 metros de calado, permitindo que a gente instale turbinas eólicas fincadas no subsolo marítimo. Em outros casos, no Mar do Norte, por exemplo, todas são flutuantes e ancoradas. Então, há de todos os tipos, as ancoradas, as fixas, as presas no chão através de uma malha, como se fosse uma plataforma de petróleo. Depende da lâmina d'água que você está operando e das condições marítimas também, vento, correntes,
toda a intempérie. O Mar do Norte é uma das operações mais caras que tem, porque é um ambiente altamente inóspito, mar frio, batendo, a diferença de marés enormes. O Brasil é muito mais tranquilo e é por isso que eu tenho dito que nós vamos ser, com certeza, nos próximos 10 anos, o ambiente operacional e de investimentos nesta área mais competitivo do mundo, por conta das nossas condições climáticas. O senhor tem alguma estimativa de qual é esse potencial de recursos envolvidos nesse programa, nessa matriz, essa nova matriz energética, digamos assim, e como é que vai ser feita essa outorga? Né? Quem regula? A gente tem hoje a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, que teoricamente deveria regular a ação das geradoras e transmissoras de energia elétrica. Tem parcelas de impostos que vão para o governo federal, para o governo estadual e municipal. Como é que vai ser feita essa outorga? O que ela está prevendo? Bom, em primeiro lugar, o potencial que a gente tem nessa questão do offshore, só na margem equatorial, se estenderia aqui de Touros, no Rio Grande do Norte, até o Amapá, né, tudo que está virado para o Equador, no nosso litoral, nós temos aí um potencial de curto, médio prazo de instalação aí de pelo menos 80 gigawatts, que é bem mais do que hoje a gente tem no Brasil instalado de eólica 18 gigawatts. Nós levamos de 2009 até hoje para chegar nesse nível. Então a gente teria aí 80 gigawatts, aí, porque as máquinas são muito maiores e a captação é muito maior. Né? Um parque eólico offshore, ele com muito menos máquinas gera muito mais. Basicamente é isso. Claro, é mais caro. Como é que nós regulamos isso? Como eu disse, o mar territorial e esses outros corpos d'água são da União. Então, em terra, como é que é? O cara vai lá numa fazenda, faz um acordo com o fazendeiro, diz, olha, vou botar aqui uns aerogeradores, você vai ter uma participação aqui comigo, ou então eu vou arrendar essa terra de você, e está tudo entendido na seara privada. No caso do offshore, no mar, o Estado tem que aquecer para que você coloque um monte de trapisondas lá no mar para gerar energia. Não é qualquer um que chega a qualquer hora e sai colocando aquilo. Então, nós temos que ter um processo de outorga. E essa outorga será por meio de autorização direta aos concessionários, com processo público de seleção desses autorizatários. Então, esses autorizatários podem sugerir prismas, eles podem dizer, olha, eu estudei uma região, estou a fim de fazer um parque eólico aqui nessa configuração aqui. Você me dá autorização? O Estado vai fazer alguns estudos internos, ele terá que apresentar, ele sim, aí nesse caso, todos os estudos de zoneamento, de rota de animais, de tudo, e ele pode ser concedido, pode ser outorgado diretamente a ele aquele prisma. O processo ideal, no entanto, isso é porque tem projetos que já estão sendo estudados. O processo ideal, no entanto, é o processo organizado pelo Estado, onde o Estado vai fazer os prismas antes, depois de analisar ambientalmente, operacionalmente a região, e vai leiloar aqueles prismas. Então, nesse outro projeto, é a outorga planejada, os autorizatários vão concorrer por pedaços de mar para, então, colocar em seus projetos. Em todos esses processos, independente de ser outorga independente ou outorga planejada, tem um bônus de assinatura, igualzinho no petróleo. O cara paga um valor para arrematar aquele prisma, para ele fazer o projeto, no ato da assinatura. Tem um pagamento de aluguel da área. Tem um royaltyzinho que a gente criou, que a gente não gosta de chamar de royalty, porque o royalty do petróleo é em cima de recursos não renováveis, e esse aqui é sobre recursos renováveis, é só pela outorga do prisma, mas é um percentual da produção de energia que irá para estados, municípios e para a União. O senhor falou aí nesses três, na outorga planejada e na outorga independente. Então, esses dois processos vão conviver simultaneamente ou vai começar com a independente, porque já existem algumas empresas fazendo estudos nesse sentido, é isso? E depois o Estado brasileiro vai entrar? Na verdade, a ANP, no petróleo, já fez isso. No começo eram só leilões de blocos, né, lá no petróleo. E depois de um certo tempo começou a haver essa oferta de blocos, porque tinha concessionários e operadores de petróleo que estudavam determinadas áreas que não eram colocadas em leilão.
Então, houve essa coisa da oferta permanente, que lá se chama oferta permanente. São áreas que são sugeridas por algumas empresas, elas ficam lá em oferta, se alguém chegar e quiser arrematar, leva, e isso premia a iniciativa do empreendedor. Aqui, no caso do offshore eólico, existem aí pelo menos 4 ou 5 projetos que estão batendo as portas dos órgãos ambientais, pedindo licença, e a licença não pode sair, porque eles não têm, como eu disse, a titularidade daquele pedaço de mar. Então, nada impede que isso aconteça no futuro. Portanto, a nossa lei não entra no detalhe de se você vai usar uma primeiro e depois a outra. Você permite os dois, mas, naturalmente, o governo terá interesse, o quanto antes, em organizar leilões de blocos, ou de prismas, nesse caso, o quanto antes, porque ele assim organiza melhor, como o próprio nome diz, a outorga planejada é bem melhor do que a outra, o que não impede que, eventualmente, cheguem ainda projetos independentes. No início, provavelmente vão ter aí 3 ou 4 outorgas independentes que deverão ajustar esses projetos que já teve investimento, que já estão em curso de licenciamento ambiental, a existir o quanto antes. Isso é bom para o Brasil também, é bom para todos, porque começam logo os projetos e a gente já vai sentindo aí como é que eles vão operar. Agora, é bom que se diga uma coisa, em nenhum momento, deixa-se de ter consulta pública. Mesmo quando o cara vem e pede, há um momento em que o Estado vira para o grande público e diz: olha, eu tenho aqui uma proposta para esse prisma. Alguém mais quer? Alguém tem interesse? Existe algum conflito? Não? Ok, então está aqui outorgado para fulano. Então tem todo um processo justo, transparente, democrático mesmo, para se arrematar esses prismas. No projeto, o senhor apresenta uma estrutura de distribuição de participação, tanto da União, um pouco dessa que o senhor já falou aí, da União, dos municípios e dos estados. Eu vou pedir, a gente montou um infográfico aqui, eu queria que o senhor explicasse ele direitinho para a gente. Vou pedir para a Bruna colocar esse que está aí entrando no ar. Então, seria uma participação proporcional de 5% da energia faturada. E com essa distribuição que está aí na tela, a União ficaria com 30% desses 5%, estados com 35% e municípios também com 35%, totalizando aí os 100%, que no total são 5% da energia faturada. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para a gente, como é que vai ser feito, como é que vai ser feita essa arrecadação. E uma outra questão, que é a questão, a gente não tem empresas no Brasil que tenham esse know-how, então espera-se investimento estrangeiro. Quais são as perspectivas nesse setor aí de investimento e transferência de tecnologia? Antônia, do final para o começo, já existem sim empresas brasileiras que podem fazer projetos desse nível, com equipamentos brasileiros parcialmente e estrangeiros. Uma das maiores fábricas de pás eólicas hoje é uma fábrica que fica lá no Porto PC, em Ceará, a Eres. Uma fábrica que começou com estudantes e pesquisadores das universidades do Ceará e do Rio Grande do Norte. Hoje eles estão na Bolsa de Valores, são um sucesso e vendem para o mundo inteiro. Então, na verdade, nós temos sim, o setor eólico se desenvolveu muito, isso é muito também graças às atividades associativas que eles desenvolveram para conquistar espaço, principalmente a Associação Brasileira de Energia Eólica, que é a ABEólica, onde eles se juntam tanto em fornecedores quanto em operadores e vão desenvolvendo cada vez mais capacidade de operar no Brasil. Existe um ambiente operacional de energia eólica muito saudável no Brasil. Nós contribuímos com isso na parte governamental como secretários de Estado na época, no final da década já de 2000, 2009, 2010, quando a gente criou aquele ambiente todo das eólicas irem para o leilão. Os estados também ajudaram muito, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, e acabamos conquistando um ambiente muito bom. Em relação a governos, o gráfico que você tinha projetado aí, basicamente 30% vai para a União, 35% para os estados, 35% para o município. Só que estados e municípios têm uma subdivisão. 25% de cada um vão para os confrontantes, ou seja, aqueles que têm que, de fato, lidar com a hospedagem de todo esse processo de ida e vinda, de logística em terra, de atendimento, o mesmo princípio que é usado no petróleo, no royalties do petróleo, onde os municípios confrontantes têm um pouco mais, recebem mais royalties, em compensação a todo esse processo de eles terem que se preparar, terem estrutura para receber e
qualificar pessoas, enfim, acolher pessoas que moram ali perto dos projetos, instalações marítimas, logística, entrega e tal, tudo isso. Então, temos outra parte que vai pelo FPM, que é para todos os municípios do Brasil, e a outra que vai pelo FPE, que é para todos os estados do Brasil. Acho que é uma proposta democrática, que vai muito na medida do que o do petróleo também faz, então a gente não inventou nada, e acho que, claro, está tudo isso aberto a sugestões, o processo vai começar a tramitar. A destinação, nós colocamos também uma trava para educação e saúde pública, né? Isso vai ser feito por regulamento, aí o percentual é decidido por regulamento, mas a ideia é que isso seja aproveitado para gerações futuras. Um percentual desse recurso aqui que está previsto nessa arte? Que vai a destinação para estados e municípios seria exclusivamente usada para educação e saúde. E o da União? O da União também. Exclusivamente, então, para educação e saúde, todo esse recurso? Esse é o lance inicial. Vamos ver depois da tramitação o que é que sugerem aí. Pode haver flexibilidade nisso, mas eu acho que no início, como é uma coisa que não era esperada, é uma coisa nova, que não tem nenhuma repercussão para outros setores, e acho que educação e saúde são as coisas que realmente sempre, tudo que você botar ainda vai estar sempre faltando, né? A gente resolveu destinar isso e travar para que isso não vire uma doença holandesa, né? O pessoal não encoste e use esses recursos para outras coisas que não sejam exatamente ideais aí para gerações futuras desses lugares. Você tende a ter uma riqueza, um boom de riqueza, e depois você cai na depressão. Senador, como é que fica a questão, por exemplo, do consumidor? A gente sempre fala em novas fontes, ótimo, a gente provavelmente, imagino que com isso aí a gente vai cair um pouco o consumo, por exemplo, de petróleo em termoelétricas, a diesel, principalmente no Nordeste, onde a gente ainda tem problemas, Maranhão, no Norte, né, a gente tem problemas ainda de geração. Mas como é que fica isso? Teria algum impacto para o consumidor, como, por exemplo, reduzir tarifas, evitar a gente cair em bandeira vermelha, como está hoje em alguns lugares do Brasil? Qual é o impacto para o consumidor, na conta de luz, no bolso? Olha, Antônia, no início, esse processo especificamente da offshore não deve impactar no início imediatamente, porque são projetos mais caros do que em terra, vão ter que provar sua viabilidade, vai haver muito esforço por parte desses empreendedores iniciais para se encaixar nas tarifas que os leilões federais vão exigir, porque houve uma pressão para baixo para que as tarifas, né, fossem praticamente iguais hoje para gás natural, energia eólica, energia solar. Para você concorrer no leilão, o leilão vale tudo, todas as fontes. Para você concorrer a biomassa, pequena central hidrelétrica, todos têm que estar mais ou menos convergindo para uma mesma faixa tarifária, lá na geração, tá? Outra coisa é transmissão, distribuição e o preço que chega na casa de cada um. Então, assim, no início, não é esperado um grande movimento. Mas, como você disse, tudo que a gente puder ir gerando que não seja a diesel, óleo combustível, vai ajudando a baixar a tarifa nacionalmente, porque são outras fontes, são fontes renováveis, onde você, está certo, paga alto por uma tecnologia no mar, por exemplo, mas usa um recurso que é gratuito, né? Você está captando o vento, basicamente. Né? Lá não, você está levando um produto, um petróleo bruto para uma refinaria, refinando, que é uma estrutura muito cara, transformando em óleo combustível para depois queimar numa termoelétrica. Então, é um processo até quase que sem sentido, né? Mas que a humanidade acabou abraçando. Então, é diferente. A baixa das tarifas ocorre quando existe convergência tarifária em função da competição das fontes. Veja que antigamente a eólica era muito caro. Todo mundo dizia, a eólica é caro, está muito acima da média e tal. E ela foi se esforçando com esses movimentos que eu falei do setor, se organizando, etc., construindo coisas no Brasil, nacionalizando custos, etc., até chegar a bater o gás. Então, hoje é mais barato eólica no Brasil do que gás natural. E antes não era. O senhor apresentou esse projeto no fim de fevereiro. O senhor tem expectativa de ele ser votado ainda no ano de 2021 ou no primeiro semestre, quem sabe? Eu acho que esse projeto vai ter um drive interessante, porque até da parte do governo vai haver um interesse em apresentar isso como uma novidade, né? Então, se isso acontecer, e a pandemia deixar também, porque o ritmo volta a cair, agora nós estamos no remoto de novo, a gente pode
esperar que isso seja votado esse ano. Claro que não é um projeto ultra urgente, porque essa indústria vai demorar para se organizar. Mas quanto mais cedo esse debate se der e a indústria começar a exercitar 1 ou 2 ou 3 projetos no mar, melhor será para a gente ter essa experiência, ter o histórico de custos, de repercussões, até de problemas mesmo para corrigir. Então, acho que a gente está num timing certo, a gente não precisa correr, não é um projeto desse que as pessoas vão alegar, isso é fundamental, que isso senão não vai entrar investimento, não é nada disso, a gente está abrindo um novo horizonte com toda a calma, tranquilidade, os estados vão poder ver isso também, os municípios vão poder participar, os usuários, as empresas, todo o setor pode ser ouvido, todos os interessados, as comunidades, principalmente, nós colocamos cláusulas de segurança para as comunidades, colônias de pescadores, comunidades praianas, né, turismo, hospedagem, essa questão paisagística, tudo está ali. Então, é possível, enfim, conciliar essa atividade perfeitamente com toda a atividade de bem-estar e de segurança social que o Nordeste pode propiciar no futuro. Senador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, quero agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica e vamos esperar então que isso aí realmente traga bons frutos e melhoras na qualidade de energia do país e redução de danos ambientais, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Antônia. Nesse caso, bons ventos também. Bons ventos, com certeza, bons ventos e boas marés. Obrigada, senador. Até logo, obrigado, pessoal. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, ele já está em nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Agradeço a sua audiência e até a próxima Agenda Econômica.